O livro Contos de Fadas Japoneses, a história Senhor Saco de Arroz. Eu sou a doutora Sônia Baldini, pediatra, contadora de histórias, escritora de livros infantis, psicoterapeuta. Então, vamos lá. Há muito, muito tempo, viveu no Japão um valente guerreiro, conhecido por todos como Tawara Toda, o Senhor Saco de Arroz. Seu verdadeiro nome era Fujiwara Hidesato, e há uma história muito interessante de como ele acabou trocando de nome. Um dia ele partiu em busca de aventuras, já que tinha a disposição de um guerreiro e não suportava ficar ocioso. Portanto, pegou duas espadas, um enorme arco, muito maior que ele mesmo, e colocando a aljava nas costas, ele partiu. Não havia ido muito longe quando chegou à ponte de Seta no Karashi, que atravessava uma das pontas do belo lago Biwa. Logo que pôs os pés na ponte, viu no meio do caminho um monstruoso dragão serpente deitado. Seu corpo era tão grande que parecia o tronco de um enorme pinheiro e ocupava a largura inteira da ponte. Uma das garras estava apoiada na balaustrada de um lado da ponte, enquanto a cauda estava em cima da outra. O monstro parecia estar adormecido e, conforme respirava, fogo e fumaça saíam de suas narinas. A princípio, foi inevitável que Hidesato se sentisse assustado ao ver aquele terrível réptil no meio do caminho, pois assim precisaria dar meia volta ou passar direto por cima do corpo do monstro. Hidesato era um homem valente, porém, deixando de lado todo o medo, ele avançou. Crá, crá! Ele pisou no corpo enrolado do dragão e, sem sequer olhar para trás, seguiu seu caminho. Tinha dado apenas alguns passos quando ouviu alguém o chamando por trás. Ao virar-se, ficou surpreso ao ver que o dragão monstro desaparecera por completo e que no lugar dele encontrava-se um homem de aparência estranha, curvando-se de maneira bastante cerimoniosa em direção ao solo. Seu cabelo ruivo se espalhava sobre os ombros. Usava uma coroa em formato de cabeça de dragão, e sua roupa cor do verde mar tinha estampa de conchas. Hidesato soube imediatamente que não se tratava de um mero mortal, e se indagou muito sobre a estranha ocorrência. Onde tinha ido parar o dragão em tão pouco tempo? Ou será que tinha se transformado naquele homem? O que aquilo tudo queria dizer? Enquanto aqueles pensamentos lhe passavam pela mente, foi até o homem na ponte e lhe dirigiu a palavra. Foi o senhor que me chamou agora há pouco? Sim, fui eu, respondeu o homem. Eu tenho algo sério a te pedir. Achas que podes fazê-lo para mim? Se estiver ao meu alcance, eu o farei, respondeu Hidesato. Mas primeiro me diz, quem és? Eu sou o rei dragão do lago, e o meu lar fica nestas águas, bem debaixo da ponte. E o que o senhor quer de mim? Disse Hidesato. Quero que mates o meu inimigo mortal, a centopeia, que vive na montanha mais além. E o rei dragão apontou para o cume de uma montanha na margem oposta do lago. Vivo há anos neste lago e tenho uma família grande, com muitos filhos e netos. Já há algum tempo vivemos com medo, pois uma centopeia monstruosa descobriu nosso lar e, noite após noite,
ela vem e leva alguém da minha família. Sinto-me incapaz de salvá-los. Se continuar assim, não só perderei os meus filhos, como também me tornarei vítima do monstro. Estou, portanto, muito infeliz e, ao tomar medidas drásticas, decidi pedir por ajuda de um ser humano. Para tanto, por muitos dias aguardei nesta ponte, sob a forma de terrível dragão serpente viste, na esperança de que algum homem valente aparecesse. Mas todos aqueles que vinham para cá, assim que me viam, ficavam aterrorizados e fugiam o mais rápido que podiam. O senhor é o primeiro homem que foi capaz de olhar para mim sem medo. E foi então que eu soube imediatamente que eras de muita coragem. Peço-te para ter compaixão por mim. Não me ajudarias a matar a minha inimiga, a centopeia? E Dessato sentiu bastante pena do rei dragão ao ouvir aquela história e prometeu de imediato fazer o que pudesse para ajudá-lo. O guerreiro perguntou onde a centopeia vivia, para que pudesse atacar a criatura de uma vez. O rei dragão respondeu que a morada da criatura ficava na montanha Mikami, mas que ela vinha todas as noites, em uma determinada hora, ao palácio do lago. Então seria melhor esperar até lá. Desse modo, Idesado foi levado até o palácio do rei dragão, debaixo da ponte. Por mais estranho que pareça, enquanto o guerreiro seguia o anfitrião, as águas se abriram para lhes permitir passagem, e sua roupa nem sequer se molhou. E Dessato nunca tinha visto nada tão belo quanto aquele palácio de mármore branco abaixo do lago. Sempre tinha ouvido falar do palácio do rei do mar, no fundo do oceano, onde todos os criados e vassalos eram peixes de água salgada. Mas ali estava uma edificação magnífica, bem no coração do lago Biwa. Os graciosos peixes dourados, as carpas vermelhas e as trutas prateadas serviram o rei dragão e seu convidado. E Dessato ficou maravilhado com o banquete. Os pratos eram folhas e flores de lótus cristalizadas e os hashis eram feitos do mais raro ébano. Logo que se sentaram, as portas de correr se abriram e 10 belos peixes dourados dançarinos apareceram. Bem atrás deles vieram as carpas vermelhas instrumentistas, tocando koto e shamisen, que são instrumentos de corda tradicionais do Japão. Assim, as horas se passaram até a meia-noite, e a linda música e dança fizeram com que eles se esquecessem da centopeia. O rei dragão estava prestes a oferecer ao guerreiro uma taça de vinho fresco, quando o palácio foi subitamente sacudido por um ruído estrondoso, como se um poderoso exército tivesse começado a marchar não muito longe dali. Tanto Idessato quanto o anfitrião se levantaram e correram até a varanda. Na montanha em frente, o guerreiro viu 2 grandes bolas de fogo incandescentes se aproximando cada vez mais. O rei dragão ficou tremendo de medo ao lado do guerreiro. A centopeia! A centopeia! Aquelas 2 bolas de fogo são os olhos dela! Está vindo atrás de suas vítimas! Agora é hora de matá-la! E Dessato olhou para o anfitrião, que apontava, e na luz tênue da noite estrelada, por trás das 2 bolas de fogo, viu o corpo comprido de uma enorme centopeia serpenteando as montanhas, e a luz nas suas centenas de pés brilhava como muitas lanternas distantes que se moviam lentamente
em direção à margem. E Dessato não demonstrou nenhum sinal de medo e tentou acalmar o rei dragão. Não tenhas medo, pois matarei a centopeia. Basta trazer o meu arco e flechas. O rei dragão fez o que lhe foi pedido, e o guerreiro percebeu que restavam apenas 3 flechas na aljava. Pegou o arco, encaixou uma flecha no entalhe, mirou com cuidado e disparou. A flecha atingiu bem o meio da cabeça da centopeia, mas, em vez de perfurá-la, apenas resvalou nela e caiu no chão, sem lhe causar nenhum dano. Nem um pouco amedrontado, Hidesaki pegou outra flecha, encaixou no entalhe do arco e a disparou. A flecha atingiu o alvo mais uma vez, acertando bem no meio da cabeça da centopeia, novamente apenas para resvalar nela e cair no chão. Ao que tudo parecia, as armas não faziam nem cócegas na criatura. Quando percebeu que nem mesmo as flechas do seu valente guerreiro eram capazes de matar aquele monstro, um desânimo caiu sobre o rei dragão e ele começou a tremer de medo. O guerreiro viu que agora tinha apenas mais uma flecha na aljava e, caso ela falhasse, não conseguiria matar a centopeia. Ele olhou para além das águas. O enorme quilópode havia dado 7 voltas na montanha com seu corpo monstruoso e logo desceria para o lago. Os olhos de fogo brilhavam cada vez mais e a luz de seus 100 pés começou a refletir nas águas calmas do lago. De repente, o guerreiro se lembrou de que havia ouvido falar que a saliva humana era letal para centopeias. Mas aquela não era uma centopeia comum. Era tão monstruosa que até mesmo pensar em tal criatura dava arrepios. E Dessato decidiu tentar uma última vez. Então, depois de pegar a última flecha e colocar a ponta na boca, encaixou o instrumento no entalhe do arco, mirou com cuidado mais uma vez e disparou. Desta vez, atingiu novamente a centopeia bem no meio da cabeça. Mas, em vez de apenas resvalar sem lhe causar danos como antes, foi parar bem no meio do cérebro da criatura. Então, com um estremecimento convulsivo, o corpo serpentino parou de se movimentar e a luz flamejante de seus olhos e centenas de pés se escureceram, até ficar um brilho baço, como no pôr do sol de um dia tempestuoso, e depois se apagou no negrume. Uma grande escuridão agora se espalhava pelos céus. O trovão ribombou, o relâmpago fulminou e o vento rugiu furioso. Parecia mesmo que o mundo estava acabando. O rei dragão, seus filhos e vassalos se agacharam todos em diferentes partes do palácio, morrendo de medo, pois a edificação fora seriamente comprometida. Finalmente, a noite terrível acabou e o dia amanheceu lindo e claro. A centopeia tinha desaparecido da montanha. E Dessato chamou então o rei dragão para sair com ele na varanda, pois a centopeia estava morta e não havia mais o que temer. Todos os moradores do palácio saíram alegres e Dessato apontou para o lago. Lá jazia o corpo da centopeia morta, flutuando na água, que agora estava tingida de vermelho com o sangue da criatura. A gratidão do rei dragão era inestimável. A família inteira veio e fez uma reverência profunda diante do guerreiro, chamando-o de Salvador e guerreiro mais corajoso em todo o Japão. Outro banquete foi preparado e era ainda mais suntuoso do que o primeiro. Todos os tipos de peixe foram preparados de todas as maneiras imagináveis.
crus, guisados, cozidos e assados. Tudo foi servido em bandejas de coral e em pratos de cristal, que foram dispostos diante de Idesato. E o vinho era o melhor que ele já havia experimentado em toda a sua vida. Para complementar a beleza daquele momento, o sol estava irradiante, o lago brilhava como diamante líquido e o palácio estava 1000 vezes mais belo durante o dia do que à noite. O anfitrião pensou persuadi-lo a ficar por alguns dias, mas Idesato insistiu em ir para casa, dizendo que já havia terminado o que tinha de fazer e que precisava voltar. O rei dragão e sua família lamentavam muito vê-lo partir tão cedo, mas já que ele iria embora, imploraram para que aceitasse alguns pequenos presentes. Era o que diziam, como prova de gratidão pelo fato de o guerreiro tê-los libertado de uma vez por todas de sua terrível inimiga, a centopeia. Enquanto o guerreiro estava na varanda e se despedia, uma fila de peixes se transformou subitamente em uma comitiva de homens, todos com vestes cerimoniais e coroas de dragões na cabeça, para mostrar que eram servos do grande rei dragão. Os presentes que carregavam eram os seguintes: primeiro, um grande sino de bronze; segundo, um saco de arroz; terceiro, um rolo de seda; quarto, uma panela; quinto, um sino. E Dessato não queria aceitar todos aqueles presentes, mas como o rei dragão insistiu, não podia simplesmente recusar. O próprio rei dragão acompanhou o guerreiro até a ponte e se despediu dele com muitas reverências e desejando bons votos, deixando que o cortejo de criados acompanhasse Idessato até a sua casa com os presentes. Tanto a família quanto os criados do guerreiro tinham ficado muito preocupados quando perceberam que ele não retornara na noite anterior, mas tinham constatado, por fim, que ele fora impedido de voltar pela violenta tempestade e se refugiar em algum lugar. Quando os criados que estavam de vigia, aguardando o seu retorno, o avistaram, avisaram a todos que ele estava chegando e toda a família foi ao seu encontro, perguntando-se o que poderia significar aquela comitiva de homens que o seguia, portanto, portando presentes e faixas. Assim que colocaram os presentes no chão, os vassalos do rei dragão desapareceram. E Idessato contou tudo o que lhe havia acontecido. Descobriu-se que os presentes que havia recebido do agradecido nobre tinham poderes mágicos. Apenas o sino era comum, e como Idessato não tinha o que fazer com ele, deu-o de presente para um templo que ficava próximo dali, onde foi pendurado para que tocasse e anunciasse as horas do dia na vizinhança. Já do único saco de arroz, por mais que muito fosse tirado dele, dia após dia, para as refeições do guerreiro e de toda a sua família, nunca diminuía. Seu suprimento era inesgotável. O rolo de seda também nunca acabava, ainda que longos pedaços fossem cortados repetidas vezes para fazer novas mudas de roupas, a fim de que o guerreiro pudesse ir à corte durante o ano novo. A panela também era maravilhosa, tudo o que era colocado nela, qualquer coisa que se desejasse, cozinhava muito bem e sem precisar de fogo. Era realmente uma panela muito econômica. A fama da sorte de Dessato se espalhou por todos os cantos, e como não precisava gastar dinheiro com arroz, seda ou cocção, tornou-se muito rico e próspero, passando a ser conhecido, portanto,
como o senhor saco de arroz. E aí, gostaram, né? Vamos pensar nessa história, né? Tentar ser corajosos. Nós não precisamos matar uma centopeia monstruosa, né? Dando 7 voltas na montanha com a cauda, né? Então, né, nossa coragem deve ser incentivada para enfrentar os obstáculos aí do dia a dia da gente. Até a próxima história. Muito obrigada por me ouvir. Tchau, tchau.